Bom, vamos iniciar o estudo de função quadrática, ok? Esse conteúdo ele vem após ser visto função afim. Então, o que vem a ser função quadrática? Eu vou introduzir esse conceito por meio de um problema. Dá para ver a situação é geométrica. Eu vou fazer a leitura e vamos interpretar até a gente chegar numa função que represente para a gente esse tipo de função, né? Função quadrática. Então vejamos o seguinte. A horta de certo colégio é uma região retangular de medida 6 e 4 metros. Para aumentar a produção de verduras e legumes, a direção do colégio pretende ampliar a horta em X metros, tanto no comprimento quanto na largura. Então, essas duas figuras aí mostram para a gente o terreno inicial que a gente tem, que é retangular, um terreno 6 por 4, e o segundo terreno, que é a ampliação, né, tanto do comprimento quanto a largura, em X metros. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai estabelecer uma fórmula para escrever a área dessa região aqui, ó, sendo lá qual for o x a ser adotado, ou seja, a medida adotada. Então, se a gente tiver essa fórmula, então vai ficar fácil de calcular a área para qualquer valor de x que eu queira aqui introduzir. Então, vamos ao seguinte. Eu sei que essa região é uma região retangular e eu sei também que cálculo da área de uma região retangular é feita por base vezes altura. Então, eu faço sempre isso, base vezes altura. Nessa região retangular, eu tenho que a minha área A é a base, que é esta medida aqui, que é a mesma de cima, por ser paralelo, né? Definição de retângulo. Os lados paralelos têm a mesma medida. Então, significa que aqui embaixo mede 6 metros mais x. Então, a minha base aqui mede 6 mais x, que multiplica a altura. A altura é essa região, ou o outro lado também, né? Que é aí para a gente 4 mais x. 4 mais x, ok? Então, eu tenho que a minha área é dada por isso aqui, ó. Então, na hora que eu resolver, claro, né, fazer a expansão desse produto e reduzir a expressão, eu vou ter aí a minha área, né, minha fórmula para a área. Então, fazendo aqui a distributiva, né, a propriedade distributiva da multiplicação, a gente fica com 6 vezes 4 nos dá 24, 6 vezes x nos dá 6x, x vezes 4 nos dá 4x e x vezes x nos dá x ao quadrado. Fazendo aí a redução dos termos de um meio, que são os termos em x, e organizando isso aqui de modo que fica o maior grau ao menor grau, eu coloco esse x ao quadrado na frente. 6x mais 4x vai me dar 10x e o 24 por último. Pronto. Eu tenho a minha fórmula, então, a minha fórmula área, que é x ao quadrado mais 10x mais 24. E essa fórmula me permite o quê? Me permite calcular a área desse terreno a partir do momento que eu escolher um valor para x. Só que, interpretando em termos de função, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer com que a área seja a minha função f de x. Ok? Se eu fizer isso, eu vou agora escrever esta aqui, ó, como sendo uma função. A fórmula que eu tenho para a área é f de x igual a x quadrado mais 10x mais 24. E eu lembro já ter estudado isso em algum momento, certo? Essa expressão aqui, esse trinômio, esse x ao quadrado mais 10x mais 24, eu já estudei e me lembra muito, mas muito facilmente, equação do segundo grau. É aqui que a gente define uma função quadrática. Porque uma função quadrática não é nada mais, nada menos que uma expressão do segundo grau. Ok? É um polinômio do segundo grau, variável x. A gente viu em função afim que a variável x fica elevada à primeira para ser chamada de função afim, certo? Então, uma função quadrática agora, a gente vai estudar esse tipo de função em que a gente vai ter aqui um termo elevado ao quadrado. Então, este tipo de função aqui que a gente vai estudar vai nos remeter ao estudo de Bhaskara, que a gente viu nas aulas anteriores, das equações de segundo grau. A gente vai voltar à fórmula de Bhaskara, né, que é a fórmula resolutiva. A gente vai voltar àquelas questões de soma e produto. Enfim, então, para a gente estudar a função quadrática, a gente vai voltar a usar aí a fórmula de Bhaskara. Ok?
Então, essa aqui para a gente é a nossa função quadrática por meio desse probleminha aqui relacionado à área de um terreno. Então, com isso agora a gente consegue definir claramente uma função quadrática, certo? Uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ok? Tanto faz os dois nomes, função polinomial do segundo grau ou função do segundo grau, tudo isso aí é uma função quadrática. É uma função cuja lei é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Lembram disso aqui? Ax quadrado mais bx mais c, né? Que são os coeficientes em que a gente utiliza esses coeficientes para resolver quase tudo de uma equação do segundo grau. Em que a, b, c são coeficientes reais, né? Como eu falei, e a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque se o a aqui for zero, zero que multiplica o x ao quadrado vai dar zero, isso aqui vai sumir, e a gente vai cair no modelo de uma função afim. E não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é estudar a função quadrática e, portanto, o a não pode ser zero. Ok? Então, esta aí é a nossa função quadrática, que é sempre definida dessa forma. E, para um reconhecimento, né, para uma lembrança, ou para a gente conseguir, de fato, aí, memorizar melhor, a gente vai voltar lá a função não, na equação de segundo grau, para fazer o quê? Diante de funções quadráticas, eu vou conseguir, então, dizer quem são os coeficientes A, B, C, certo? Então, nessa função g aqui, definida por menos 3x ao quadrado mais x menos 1, eu tenho claramente aí que o A é menos 3, que o B é 1 e o C é menos 1, certo? São os coeficientes de cada termo. Quando não aparece, eu sei que é 1, ok? O A é sempre o coeficiente que vem aí ao lado do nosso x ao quadrado. O valor de B é sempre o número, né, que vem ao lado de x, e o C é o independente, né, aquele que não vem acompanhado de ninguém. Função f, eu tenho 4x ao quadrado menos 3x sobre 2. Eu tenho claramente aí que o a é 4. Eu tenho também que b é menos 3 sobre 2. Ó. B é uma fração. E o c a gente não tem. Quando não temos, c é zero. H de x, claramente a gente tem a igual a 1, b igual a raiz de 3 e c igual a menos 1. Ok? Aqui tem 1. E a última é a nossa função i. A gente tem que a é menos 2. O b a gente não tem. É o termo em x não aparece. A gente tem x ao quadrado, mas x não. É 0 e c é 9. Prontinho. Relembrado coeficientes de uma equação, no caso aí, né, agora é uma função do segundo grau. A gente agora vai passar a relembrar algumas coisas a respeito de função, ou a respeito de equação do segundo grau. Valor numérico de uma função quadrática, certo? Funciona da mesma forma que a gente faz lá na função afim. Substituir o x para achar o f de x ou vice-versa. Então a gente vai fazer dois exemplos aqui, rapidinho, relacionados à função quadrática a respeito do valor numérico. Então, exemplo 1. Calcule f de menos 2 quintos para a função real f de x igual a 2x ao quadrado menos x mais 10. Claramente aqui você tem que substituir o x por quanto? Por menos 2 quintos, né? Já que aqui dentro é x e o x agora está aparecendo aí como número real. Então basta você fazer a substituição. Então a gente vai fazer aqui f de menos 2 quintos. Substituir aonde houver x por menos 2 quintos e resolver. Então, ficar com duas vezes menos 2 quintos ao quadrado. Então, eu coloco parênteses, gente, porque aqui é uma potência. Eu estou substituindo por uma fração, então tem que ter parênteses. Menos daqui, e o x, que agora é menos 2 quintos. Então, dois sinais. E o último é 10. Resolvendo aí, né, essa potenciação e fazendo de outro sinal com o próximo, para eliminar o parênteses dos dois, a gente fica com o seguinte, ó. 2 vezes menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Então, a gente fica com 4. E 5 ao quadrado dá 25. Então, a gente fica com isso. No próximo, menos com menos dá mais. Mais quanto? Mais 2 quintos, mais 10. E agora a gente continua. Porque aqui dá para multiplicar. 2 vezes 4 nos dá 8. E repetimos o 25 embaixo. 8 sobre 25, mais 2 sobre 5. Mais 10. Eu tenho uma soma de frações de denominadores diferentes. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer MMC.
E o MMC entre 25 e 5 é 25, ok? Não estou inventando. É só você fazer o MMC entre 25 e 5 e você vai achar que é 25. Então, aqui embaixo, no denominador comum, 25 para todos. Logo, qual é o processo a ser usado? Dividir pelo antigo numerador, dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo numerador para a gente colocar os novos numeradores aqui. A gente vai fazer 25, dividido para 25, dá 1. 1 vezes 8 nos dá 8. 25, dividido para 5, dá 5, vezes 2 nos dá 10, então fica com 8 mais 10, mais o último, que não é a fração, porém se torna quando a gente coloca 1 embaixo, porque ali existe 1. 25 dividido para 1 dá 25, vezes 10, 250. E agora a gente finaliza somando os termos do numerador, dando aí 268 por 25. Seria o nosso valor numérico para esse primeiro probleminha aí relacionado a valor numérico. Exemplo 2 pede o seguinte: ó, considere a função f definida de R em R, ou seja, domínio R contra domínio R, definida por f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Então, esta é a função. Que é o quê? Que a gente determine qual o valor de x quando f de x for zero. Quem é f de x? F de x é essa função. Então, eu quero saber quando isso aqui, ó, der zero. Basta fazer a igualdade, como fiz agora, né? Como isso aqui tem que dar zero, logo a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter 3x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a zero. O que é isso? Isso é uma equação do segundo grau. Devo tirar os coeficientes. A igual a 3, B igual a 2, C igual a menos 5. Primeiro passo, calcular delta, cuja fórmula é b quadrado menos 4ac. Se já esqueceu, cuide de lembrar. Delta será, substituindo os nossos coeficientes aqui, vai ficar com 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o menos 5, que é o C. Então, delta será 2 ao quadrado nos dá 4, menos com menos ainda dá mais, 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. E, portanto, delta é 64. O que é que eu faço agora? Vou para a fórmula resolutiva, né? A fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta por 2A. Ok? Tem que lembrar dessas coisinhas, porque isso aqui, delta e Bhaskara, não pode esquecer. Não se esquece, jamais. Depois vá treinando. X é igual, substituindo novamente, ó, B é 2, a gente fica com menos 2, mais ou menos a raiz de delta, acabamos de achar que é 64, sobre 2 vezes o A, que o A é 3. Isso aqui divide-se em duas resoluções. A primeira com x', porque a gente vai usar o positivo aqui da fórmula. A gente vai ficar com menos 2 mais raiz quadrada de 64, nos dá 8, por 2 vezes 3, que dá 6. E, portanto, menos 2 mais 8 é 6, por 6, 1 positivo. E a segunda resposta, que é o x duas linhas, que a gente vai usar como negativo. Menos 2, menos 8, por 6. Menos 2 menos 8 é menos 10, por 6, simplificando aí por 2, a gente vai chegar em menos 5 sobre 3. Então, finalizado nosso probleminha aí para relembrar a equação do segundo grau. Beleza? Então, vamos avançar. Agora, a gente vai falar sobre gráfico de uma função quadrática. Como é o comportamento do gráfico da função quadrada. Porque quando a gente estudou função afim, a gente viu que o gráfico da função afim é uma reta. Ok? O gráfico da função afim era uma reta. Então, como será o gráfico de uma função quadrática? Então, veja bem, já coloquei aí dois exemplos para a gente fazer o gráfico dessas duas funções. A gente vai usar o método da tabela. A gente vai colocar valores para x, substituir na função e encontrar seu valor numérico, que vai ser o resultado aí y, certo? E para esses valores de x, eu já coloquei aqui, ó, os meus queridinhos. Eu sempre utilizo esses, do menos 2 ao 2, né? Os números inteiros, os 5 menores inteiros que a gente tem na reta real. Então, eu vou precisar apenas calcular, encontrar o y e marcar os pontos e ver qual será a trajetória desses pontos para que a gente consiga, então, fazer o gráfico. Então, aí, na primeira, eu tenho o seguinte, eu tenho menos 2 e eu vou substituir, né? Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 2.
ok? Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, aqui nesses dois já dá 8, né? Aqui dá 4 e aqui também dá 4, positivo. 8. 8 menos 2, o nosso y vai ser 6. Ok? Menos 1, do mesmo jeito, substitui menos 1 ao quadrado. Menos 2, que multiplica menos 1, menos 2. Então, menos 1 menos 2 vai dar 1 positivo aqui. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. Então, já tem 1 daqui e 2 daqui, dá 3. 3 menos 2 vai me dar 1. Quando for 0, eu vou ter 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 2. 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 também é 0, logo eu vou ficar apenas aqui com menos 2. Eita, parece que eu copiei a função errada aqui, né? Enfim, a gente não vai considerar essa. Eu reparei agora, eu escrevi a aula e não notei que eu tinha colocado essa função ao invés de essa aqui, mas tanto faz. Depois a gente vê, certo? Aqui a gente não vai usar, então peço desculpa, só notei agora. A função que a gente vai usar aqui é essa aqui, ó. Está sendo escrita. Continuando, desenvolvimento 1, a gente vai ficar aqui com 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 2. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é menos 2, então 1 menos 2 dá menos 1, e menos 1 menos 2 vai nos dar aqui, então, menos 3. Agora, nosso último valor, que é 2, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 2. Isso vai nos dar 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 também é 4, só que vai dar negativo, então a gente fica com 4 menos 4, que dá 0, logo, menos 2. Então, ok. A gente vai fazer, então, agora, colocar esses valores no plano cartesiano, já que são pares ordenados. Então, no plano cartesiano, a gente vai ter o seguinte, ó. Primeiro ponto é menos 2 e 6. Então, vou marcar aqui, ó, menos 2, tenho menos 2 e 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é aqui. E eu vou fazer o quê? Vou fazer a projeção. Então, façamos a projeção deste ponto até o menos 6. Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto, menos 1 e 1. Menos 1 vai no 1. 1 é aqui, ó. Mais pertinho, dá pra fazer sem régua. Ponto, dá aqui. Próximo ponto, 0 para x, menos 2 para y. Quando x é 0, a gente marca no eixo y no valor dele. Então, menos 2 daria mais embaixo. Eu fiz o gráfico um pouco mais curto. Eu vou aumentar aqui. Meio. 1, 2. Menos 1, menos 2. Menos 3. Menos 3 vai dar aqui. Vou aumentar um pouquinho só. Menos 3 aqui, então eu vou ter o ponto aqui, ó. Aqui é o meu menos 3. Agora, 1 e menos 3. 1 para x. Eita, era menos 2, marquei no errado. Menos 2 aqui, ó. Ponto anterior. Desculpe aí, voltando. 0 e menos 2 aqui. Esse ponto não vai. Agora é 1 e menos 3. 1 para x, menos 3. O ponto, na verdade, é aqui, ó. E o último é 2 e menos 2. 2 para x e menos 2. A gente marca aqui. Pronto. Essa agora, ó. Perceba que a trajetória desses 5 pontos está dando isso aqui, ó. Claro que se eu aumentasse aqui, né, fosse por 3, ia dar outro valor mais em cima. Então, já dá para perceber que a gente vai ter uma curva, certo? Passando por esses pontos aqui, ó. Minha coordenação motora está horrível. Então, do outro lado, os pontos iam continuar, então a curva também ia continuar. Então, ó, já deu para perceber o tipo de curva que dará a nossa função, ok? Eu vou fazer a de baixo, só para a gente fixar melhor que a gente vai estar lidando com esse tipo de curva. Então, para essa de baixo aqui, eu vou fazer um pouco mais rápido, porque a gente já sabe o valor numérico.
e a gente sabe que vai precisar apenas substituir aqui e marcar os pontos. Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e vocês verão aí os valores aparecendo, certo? Então, bora lá. Prontinho. Pontos marcados no gráfico, certo? Menos 2 e menos 8, menos 1 e menos 2, 0 e 0, 1, menos 2, 2 e menos 8. Então perceba agora a trajetória desses pontos, também vai dar uma curva, parecida com a primeira, né? Só que agora ela vai estar invertida. Então a nossa curva aqui, ó, será assim, ó. Passando pelos pontos, a gente vai ter isso. Então, pronto. Este é o grafo da função quadrática, né? Ela vai perceber que é esse tipo de curva, e este tipo de curva recebe o nome, ok? Então, a respeito desses gráficos, a gente tem algumas características para ser dadas aqui. Então, vamos lá às características. Vou tentar deixar o gráfico aparecendo aí. Pronto, dá para aparecer esse gráfico em cima, o segundo, e ver as características, né? Primeiro, o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Então, isso aqui que a gente acabou de fazer, a gente chama de parábola. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra parábola na matemática, está se referindo a essa curva, está se referindo, então, à função do segundo grau. Segundo ponto, a parábola tem simetria de reflexão e possui eixo de simetria. Então, simetria de reflexão, na hora que você traça o eixo de simetria, neste caso dessa curva aqui, o eixo de simetria é o próprio eixo Y, nesse caso, né? Em todo caso não. Por que o eixo de simetria? Porque ele vai acabar aí dividindo a nossa parábola em duas partes iguais. Então, esse aqui é o eixo de simetria e toda a parábola tem eixo de simetria. Se a gente olhar para de cima que a gente fez, a gente percebe que o eixo de simetria é justamente aqui, ó. Que eu posso traçar uma reta, em que essa reta aqui, ó, nosso eixo de simetria acaba dividindo a parábola em duas partes iguais, é o chamado simetria de reflexão. O terceiro ponto a destacar aqui é o eixo de simetria, o próprio que a gente achou agora, ó, cruza a parábola em um ponto chamado vértice da parábola. Então, quando você traça o eixo de simetria e ele intercepta a parábola, no caso desse aqui, intercepta a parábola nesse ponto. Este pontinho aqui é chamado de vértice da parábola. Então, toda a parábola então tem vértice. A gente vai passar a estudar mais na frente. E o quarto ponto aqui que está sendo dito é quando o coeficiente A é positivo, dizemos que a parábola é côncava para cima. Eu coloquei para baixo porque eu inverti a ordem aqui. Então, deixa eu corrigir. Aqui é cima e onde tem cima é baixo. Então, de novo, quando o coeficiente A for positivo, dizemos que a parábola é côncava para cima. E quando for contrário, né, quando for negativo, então a parábola é côncava para baixo. Exemplificando aqui, ó, a gente vai ter esse tipo de parábola que a gente chama de côncava para cima, quando o coeficiente A da função for positivo. Quando ser dada a minha função aqui, ó, quando for dada a função para a gente, basta a gente olhar o valor de A aqui para julgar se a função ela tem concavidade, o gráfico dela no caso, né? Tem concavidade para cima ou para baixo, certo? Concavidade são essas duas trajetórias aqui, né? Essa parte da curva, né? Eu costumo brincar quando está tratando de função quadrática, porque eu faço assim, para memorizar melhor, né? Eu faço dois olhinhos aqui, supomos, né, que sejam dois olhinhos, então eu digo, ó, quando o rostinho aparece feliz, então A é positivo. E quando aparece triste, que nesse caso aqui eu posso fazer do mesmo jeito, ó, eu vou ter um sorriso aqui, sorriso não, né? Uma boquinha triste, então eu vou ter aí A menor que zero. Então nesse caso aqui é côncava para baixo, porque A é menor que zero, e aqui côncava para cima, A maior que zero, certo? Carinha feliz, A maior que zero. Carinha triste, A menor que zero. Então tá aí as nossas características
dando início, né, ao conceito do gráfico, porque a gente vai ver outras coisas ainda nas próximas aulas. Beleza? Então vamos fazer alguns exercícios para fixar melhor o conceito aí inicial de função quadrática. Então o primeiro exercício aí diz o seguinte: seja a função real f de x igual a k menos 1, x ao quadrado mais 3x, determine o valor de k para que o ponto 8 e menos 5 pertença ao gráfico da função f. Então, veja bem, esse tipo de questão em que te dá um ponto e diz que é pertencente, a gente já viu algo similar quando a gente estudou função afim em algumas aulas anteriores. Neste caso, este ponto como pertence está te dando duas informações primordiais aqui. Ó. A primeira é o valor de x, está dizendo que x é 8. E a segunda é o valor para y, está dizendo que y é menos 5. Okay? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou substituir esses valores na função. Uma vez que f de x é y, eu posso escrever assim, então, ó, y igual a k menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 3x. No lugar do y, eu substituo, então, por menos 5, porque segundo ponto vale menos 5. Então, aqui eu coloco menos 5. Y é menos 5, igual a k menos 1. E onde tem x, eu substituo por quanto? Substituo por 8. Então, aqui e aqui, substituo por 8. Fico com 8 ao quadrado mais... troquei as cores, meu pai. Mais 3 que multiplica o x, que é 8. Aqui é a multiplicação também. Deixa eu focar. Pronto, temos aí. Basta resolver agora para encontrar o valor de k, ok? Então, primeiro resolvo ali a potenciação, 8 ao quadrado. Né? Eu vou ficar, então, com menos 5, repito, menos 5. K menos 1, entre parênteses, e o 8 ao quadrado me dá 64. Mas posso resolver esse produto também, 3 vezes 8 dá 24. E agora eu fico com, fazendo aqui a distributiva, eu fico com menos 5 igual a 64k menos 64 mais 24. O que é que eu faço? O que tem letra para um lado, o que não tem para o outro. Então, 64k vem para cá, menos 64. E eu preciso passar o menos 5 para lá, que vai 5 positivo. Repetindo, então, o menos 64 e o mais 24. Menos 64k vai ser menos 64 mais 24. Vai nos dar aqui 40, né? Menos 40. E menos 40 mais 5. Menos 40 mais 5 vai nos dar menos 35. E por fim a gente termina, ó, menos 35 sobre menos 64. Né? Passa 64 dividindo. Jogo de sinal, K é 35 sobre 64. E isso aqui não dá para a gente resolver, né? Deixa na forma de fração mesmo. Achar daí então o valor de K, de modo que seja satisfeita essa condição. Ok? Então, problemas desse tipo, envolvendo ponto que pertence à função, basta apenas substituir as coordenadas do ponto na função dada. No exemplo seguinte, a gente tem o seguinte, ó, qual é o valor de m, de modo que a função y igual a 2m menos 9, que multiplica x ao quadrado, mais m menos 1, que multiplica x, mais 7, seja côncava para baixo. Então, veja bem, ela quer que essa função, esse problema quer que esta função seja côncava para baixo. Então, a função é côncava para baixo quando? Quando o valor de a é negativo, ou seja, quando é menor do que zero. Quem é o valor de a nesta função? Eu sei que o valor de a nessa função é isso aqui, ó. É o 2m menos 9, isso aqui é a. Então, pelo fato de o problema me dá aí a menor do que zero, por conta que a gente quer que seja côncava para baixo, e a gente viu por definição lá que é côncava para baixo quando o coeficiente a é negativo. Então, basta a gente substituir o a aqui, ó, pelo valor que se obtém na função e resolver. Então, esse a menor que zero vai ser 2m menos 9 menor que zero, uma vez que a é 2m menos 9. Agora temos uma inequação, basta resolver. 2m é menor do que 9, passo menos 9 para lá, 9. E agora passo 2 dividindo. m é menor do que 9 por 2.
finalizando aí, né? Ou, né, pode ser também m igual não, né, desculpa, menor que 4,5, já que 9 para 2 dá 4,5. Então, essa função aqui vai ser sempre côncava para baixo toda vez que o m que a gente escolher for um número menor do que 4,5, ok? Então, estes foram os nossos dois exercícios para a gente introduzir o conceito de função. Então, esta foi a aula, né? Nesta aula a gente viu a definição, a gente viu valor numérico, também a sua definição do gráfico, que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, e vimos que isso pode ser tanto para baixo quanto para cima, e vimos essas duas aplicações a respeito do valor numérico de uma função, ok? Então, já peço desculpas aqui por conta de alguns erros que eu não percebi quando fiz a aula, mas foram corrigidos durante a resolução da aula, né? Durante a explicação da aula. Beleza? Então, eu espero que com essa aula vocês consigam resolver os exercícios e até uma próxima.